Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Bom dia a todos. 23 de fevereiro de 2018, nós trazemos esse vídeo e o objetivo é trazer uma resposta a uma irmã que me fez uma pergunta sobre as pessoas que morrem, se elas ficam vagando, se elas ficam andando por aí, espírito delas aparecendo, a alma delas aparecendo. E nós vamos aqui trazer a resposta e uma análise profunda. Não adianta eu aqui citar apenas um versículo como resposta, é preciso uma análise para trazer o esclarecimento da parte do Espírito de Deus que irá ministrar o seu coração. Então eu peço que você fique alerta, atento nessa palavra, porque ela vem trazer muitos esclarecimentos, porque tem havido uma investida terrível, satânica, nos últimos tempos, com relação a essas aparições, assombrações, vultos, alma penada, pessoas que morrem e se apresentam, aparecem para os parentes, para o pai, para a mãe, para o filho. Nós vamos aqui esclarecer para onde vão os mortos. O que acontece com eles? Qual o estado deles? Qual a situação deles? Qual o destino deles? Então, queridos, vamos iniciar aqui lendo uma passagem bíblica forte. E eu quero que fique atento nessa passagem, porque essa passagem bíblica, ela é a resposta para todas essas indagações. A resposta para todas essas dúvidas com relação a quem morre, para onde vai, se vem aqui, se não vem, está nesse texto aqui. Esse texto já mostra todo o resumo de todas as respostas. E esse texto ele é declarado, citado pelo Senhor Jesus, que é o próprio Deus, que criou os seres humanos, que criou as almas dos homens e os espíritos dos seres humanos, que criou o mundo espiritual, que criou o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Mas o homem escolheu ir para lá quando se rebelou contra Deus. Mas o Senhor Jesus veio para livrar o homem desse lugar. Mas quem criou o inferno, quem criou aquele lugar ali, foi Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Não foi o diabo que criou o inferno, porque o diabo não tem poder para criar nada. Ele não é criador. Então, o lugar de tormento, inferno, foi criado por Deus. E eu vou definir aqui cada lugar que também, na tradução português, é chamado de inferno. Como o português é uma língua pobre nesse sentido, a língua grega e hebraica define
cada lugar de uma forma diferente. Então nós vamos ler em Lucas 16, do 19 ao 31, bem rapidamente, para que nós não venhamos demorar no vídeo. O Senhor Jesus mostra aqui esse texto que não é uma parábola, vale frisar. Esse texto muitos dizem que é uma parábola. Inclusive o título aqui na Bíblia, em qualquer Bíblia, é A Parábola do Rico e Lázaro. Isso não é parábola. Esse título está errado. O título está errado. O texto não. O título que as editoras colocaram A Parábola do Rico e Lázaro. Isso não é uma parábola. Parábola, meus amados, não cita nome de pessoas. Haja vista que aqui cita o nome Lázaro. Lázaro é Deus é o meu socorro. Traduzido, Deus é o meu socorro. No grego. Então, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Olha aí, citou um nome. Então não é parábola. Parábola não cita nome. E depois vai aparecer o nome de Abraão. Então isso aqui foi um fato que aconteceu na época de Abraão. Abraão morreu primeiro do que esse rico e o Lázaro. Inclusive ele já estava lá e recebeu o Lázaro lá no seio de Abraão. Então, que jazia cheio de chaga à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu. Primeiro fator, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Como é que ele foi levado? Ele foi levado a alma dele. Quando a pessoa morre, o rico, o Lázaro aqui, o nome dele revela que ele tinha um relacionamento com o Senhor. Haja vista que o nome dele, Lázaro, quer dizer Deus é o meu socorro, ou Yahvé é o meu socorro. Então ele tinha um relacionamento com o Senhor. E isso o levou a ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença, que aqui não cita que os anjos levaram o rico à sepultura. E no Hades, aqui começa o que eu vou explicar. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele viu. Isso aqui não é uma parábola, porque tem Abraão e tem o Lázaro. Dois nomes de pessoas que existiram. Abraão existiu. Então isso aqui configura que não é uma parábola. Isso aqui é um fato real que aconteceu logo após Abraão morrer. Então diz que no Hades, meus amados, o Hades aqui é o lugar que o rico foi. Essa palavra Hades é a palavra grega dada ao nome inferno. Esse lugar aqui, eu já expliquei em alguns vídeos, esse lugar aqui chamado Hades, H-A-D-E-S, traduzido em português é inferno. Agora, por que essa palavra Hades, inferno, ela também no Sheol, no hebraico é chamada de Sheol? Porque no hebraico é Sheol, o mesmo lugar referente. Então, Hades no grego, Sheol, inferno, no hebraico é o mesmo lugar. Ou seja, toda pessoa que morre sem o Senhor Jesus, sem um relacionamento com Deus, ela vai para esse lugar. Ela vai para esse lugar. Toda pessoa que morre sem arrependimento, sem se arrepender de seus pecados, sem entregar sua vida ao Senhor Jesus e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, vai para esse lugar. O Hades é um lugar de tormento. Porém, existe um outro lugar também chamado inferno. Esse lugar chamado inferno, que é outro lugar, é o Geena. Então o Geena é a palavra grega para o lago de fogo. Então o lago de fogo é o lugar que é o Geena. Esse Geena é a palavra no grego. É o lugar onde serão lançados aqueles que não foram inscritos no livro da vida. Você encontra isso em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e verso 15. Apocalipse 20, 14 e 15 diz:
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, neste momento, não tem ninguém. Esse é o lugar onde será lançado o próprio Hades. Esse lugar chamado Hades vai ser lançado nesse lago de fogo, que traduzido em grego é Geena. O lago de fogo não tem ninguém. Quem vai inaugurar é o falso profeta e o anticristo. Eles serão lançados. Apocalipse 19 e 20 diz: estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, que é a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então o lago de fogo é pior do que esse lugar aqui que o rico foi. É pior do que o lugar que todos os mortos que morreram sem Jesus estão lá. Então, recapitulando, o Hades, traduzido no grego para o português é inferno. A mesma palavra, o mesmo lugar é Sheol em hebraico. Então é um lugar só. Sheol e Hades é um lugar só. Só que uma palavra está no hebraico, que é Sheol, e outra palavra está no grego. Mas é um lugar só, o lugar para onde vão os mortos sem Jesus. Então a pessoa morre e não fica vagando por aí. A pessoa morre e não fica andando por aí, passando 40 dias vagando, como a irmã me informou, que um pastor falou isso para alguém, que uma pessoa quando morre fica vagando por aí 40 dias primeiro para poder ter destino. Isso não tem na Bíblia, isso não existe. Isso é espiritismo. Isso não tem esse negócio de ficar vagando por aí. Imediatamente aqui, quando o rico morreu, ele foi sepultado. Lá no inferno, ele ergueu os olhos e viu, né? Lá no inferno, ele ergueu os olhos e viu Lázaro lá no seio de Abraão. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, um outro lugar que eu ia dizer e me esqueci é o Tártaro, queridos. O Tártaro, traduzido em português, essa palavra Tártaro, do grego, é inferno também. Então veja que tem 3 lugares que traduzido em português é inferno. Aí a pessoa acha que existe só um lugar, inferno. Não, são 3 lugares, cada um com uma palavra diferente para designar lugares diferentes. Então, Hades e Sheol é o lugar onde vão os mortos que morrem sem Cristo. Geena é o lago de fogo, que traduzido em português também é inferno. Não tem ninguém lá. Até o presente momento não tem ninguém. Quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta na volta de Jesus em glória para a terra, quando Satanás for preso. Estes 2 vão ser lançados vivos, como eu citei em Apocalipse, que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. E o outro lugar, que também traduzido em português é inferno, é o Tártaro. Tártaro. Você encontra isso em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Você pode ler quando Pedro e Judas diz que os anjos que pecaram estão lá. Lê aí, eu não vou ler para não se estender. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Judas, versículo 6, porque só tem um capítulo. Ele mostra, tanto Pedro quanto Judas, que os anjos que pecaram, os anjos maus, alguns anjos maus, não foram todos, mas os mais perversos, os mais perigosos, eles estão presos nesse lugar chamado Tártaro, que é o abismo, embaixo da terra. E que lá em Apocalipse mostra que eles serão soltos no momento da tribulação de 7 anos, eles vão ser soltos e vão atormentar os homens. Então eles estão presos lá porque eles são perversos. E eles estão reservados para juízo da humanidade, que Deus vai se utilizar deles para fazer juízo com a humanidade rebelde. Portanto, queridos, aqui no versículo 24, nos traz uma revelação de que a pessoa que morre, ela está consciente. Então, quem morre, meus amados, não vem aqui. O versículo 25 diz o seguinte: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te
Ele manda se lembrar. Então, Abraão está dizendo, lembra-te. Quer dizer que ele tem consciência. A consciência funciona. A consciência funciona. Quem morre, a carne não fica consciente, o cérebro não fica consciente. Mas a alma da pessoa tem consciência. Ela pensa, ela sabe onde está. E aqui diz, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Aqui está a revelação de que quem morre não vem aqui. Não vem aqui. Quem morre não pode passar, não pode sair do inferno. O inferno lá, o Hades, tanto o Hades quanto o Geena, quem vai ser lançado lá no lago de fogo, não tem saída. Então como é que a pessoa morre, vai para o Hades, vai lá para o inferno e fica vindo aqui na terra, visitar o pai, a mãe, o irmão, aparecendo? Isso é diabólico, eu vou mostrar aqui na Bíblia, a gente vai chegar lá. Então vamos ver. Diz aqui, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Então, nem quem está no Hades passa para o paraíso, e nem quem está no paraíso passa para o Hades. O cara está preso lá. No Hades não tem saída. Eu já falei sobre isso numa mensagem. O inferno é um lugar sem saída. Ele tem porta de entrada, mas ele não tem porta de saída. Porque ninguém sai de lá. Ninguém sai do inferno e vem vagar aqui na terra, aparecer para o filho, para a mãe, para o pai. E essas aparições que tem aí no mundo inteiro surgido. Ah, meu pai aparece para mim. A pessoa fica tão tomado de emoção, comovido de emoção, fica tão tomado de saudade, né? De tristeza pelo ente querido que morreu, que Satanás, que é o agente enganador, os demônios que tem a capacidade de se transfigurar em qualquer aparência de ser humano que já morreu, inclusive esses fenômenos que fica jogando as coisas, que fica voando panela, que fica voando objeto, isso tudo é satânico. Isso é uma ação demoníaca. Pode ministrar, repreender. Em qualquer lugar que acontecer isso, um homem de Deus for lá, com a unção de Deus, e ministrar, repreendendo todos os demônios, isso passa, isso cessa. Por quê? Porque eles são enganadores. Eles querem levar as pessoas a acharem que esses fenômenos são almas que estão fazendo, almas vagando, espírito de pessoas que morreram e agora estão vagando. Aí eles vêm com a história de que tem que pagar uma missa para eles, que tem que pagar uma missa para essa pessoa, que tem que acender vela para ela. Tudo isso é uma artimanha diabólica, satânica, demoníaca, para enganar a humanidade. Então, queridos, aqui continuando ele diz, disse, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Olha, se lembrou do pai, está consciente. Quem está no inferno está consciente de tudo, sofrendo todas as lembranças, memórias amargas, lembranças terríveis da vida que teve aqui. A pessoa está tão atormentada que ela vai se lembrar de todos os convites que foram feitos a ela para aceitar Jesus, para entregar a vida a Jesus. Ela vai se lembrar de todas as mensagens que ela ouviu e ela rejeitou o Senhor Jesus. Então é um tormento tão grande. Além do tormento na alma ali, aquela chama queimando e a pessoa com uma sede terrível, porque ele pede para o Lázaro aqui molhar a ponta da língua e refrescar, né? Molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele. Tal tormento, a chama queimando ali e o fogo não se apaga. Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então veja que a pessoa que está no inferno, ela está consciente. Mas o Lázaro lá, que estava no paraíso, também está consciente. A prova é que ele é consolado. Consolado por quê? Porque ele sofreu muito. Ele sofreu muito aqui na terra ali, comendo ali as migalhas que caíam da mesa do rico e os cachorros lambendo ele sofrendo com as chagas. E agora ele é consolado. Quer dizer, ele está consciente do seu sofrimento, mas agora ele está sendo consolado ali por Abraão. E o rico está ali se lembrando que tinha um pai. Vamos ver aqui. Diz aqui. Disse-lhe, acompanha comigo. Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai. Ele já sabe que tem um pai. Pois tem os 5 irmãos. Ele se lembra dos 5 irmãos.
Ele sabe quantos irmãos tem, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quantas pessoas estão lá no inferno, querendo voltar à casa paterna, querendo voltar para avisar a esposa que morreu e foi para aquele lugar, para avisar ela que se converta a Jesus enquanto é tempo, para que não vá para aquele lugar. Quantos filhos estão lá, se lembrando que o pai disse a ele: filho, volta para Jesus. Quantos desviados estão lá? Quantas pessoas que se diziam cristã, evangélica, que estavam rebeldes, que estavam no pecado, que nunca nasceram de novo, que não tinha o nome escrito no livro da vida, foi para o Hades, para esse lugar que o rico foi, e está lá se lembrando das oportunidades que Deus deu para ela se arrepender, das oportunidades que Deus deu para ela se voltar para o Senhor, e ela não se voltou. Está lá se lembrando de tudo. É um tormento terrível. Que sofrimento terrível a pessoa passa lá no inferno. Além de todo o tormento, as lembranças, as memórias amargas das oportunidades que a pessoa teve de se entregar e se voltar para o Senhor Jesus, e a pessoa não se voltou. Então o rico aqui, ele se lembra que tem pai, ele se lembra que tem uma casa, ele se lembra que tem 5 irmãos, ele diz até a quantidade, ele sabe até o nome dos irmãos, que aqui não cita, mas com certeza ele sabe, porque ele se lembrou que tem 5, e ele quer ir voltar, ele quer voltar. Olha aí, aqui está a prova que quem morre não vem, está aqui. Tem uns 5 irmãos para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí Abraão diz a ele: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então só existe retorno da vida no inferno ou no céu, no paraíso, através da ressurreição. Aqui mata a ideia também de reencarnação. Anula a doutrina da reencarnação. Não existe reencarnação, existe ressurreição. A volta à vida, quando todos vão ressuscitar no fim do milênio. E os que morrem em Cristo ressuscitarão no momento do arrebatamento. Então, existe ressurreição, reencarnação não. Então, essa doutrina da reencarnação é antibíblica. É antibíblica, não é bíblica. Não tem apoio bíblico, fundamento bíblico. Jesus falou na ressurreição dos mortos e não reencarnação de mortos. Que morre uma vez, morre outra, morre uma, morre outra. E nunca aperfeiçoa, porque cada vez a humanidade está pior. Cada vez pior. Se tivesse uma evolução de reencarnação e vai evoluindo e a pessoa vai corrigindo os erros, a humanidade estava uma maravilha. Todo mundo santificado, todo mundo agindo corretamente. Mas cada vez mais a humanidade vai piorando. Não existe retorno através da reencarnação, mas sim da ressurreição. Verso 31 de Lucas 16. Agora, quem morre não vem aqui, já foi mostrado, mas em Jó 7:9 tem um trecho bíblico que confirma isso aqui muito fortemente, que diz o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz o seguinte, Jó 7:9: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Exatamente, quem morre não vem aqui, não sobe para a terra e fica vagando na terra aí não. Vai ter que esperar o juízo final, como diz em Hebreus 9:27, quando diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem morre uma só vez, não fica morrendo várias vezes. Morre, reencarna e morre de novo. Morre, reencarna e morre de novo. Morre, reencarna e morre de novo. Isso não existe. O que existe é uma só vez morrer e seguisse o juízo. Para no juízo final ele se ressuscitar e ser julgado no grande trono branco, como diz em Apocalipse, capítulo 20 e diante. Portanto, queridos, quem morre está aguardando o juízo. Hebreus 9:27. Outra coisa, quem são, para finalizar esse vídeo, temos duas posições ainda. Quem são as almas dessas pessoas? Quem são essas almas que aparecem aí? Essas aparições de almas. 2 Coríntios 11:14 tem uma resposta forte para a gente. Abra sua Bíblia, veja aí, 2 Coríntios 11:14 diz. Veja bem o que é que Paulo, pelo Espírito Santo, diz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o diabo, ele se transfigura em anjo de luz.
Quanto mais se transfigurar numa pessoa que morreu. Porque os demônios conhecem as pessoas vivas. Então ele vai e fica usando esse argumento de que aquela pessoa ali, ela que aparece, cita uma roupa que usou, um segredo que a pessoa tinha com ela em vida. Por quê? Porque eles acompanharam a vida das pessoas, então eles ficam citando as coisas que aconteceram durante a vida da pessoa para enganar aquela pessoa que acha que aquela pessoa que apareceu morta é a própria pessoa, a família dela que morreu, e não é. É um espírito enganador, é um demônio do inferno, é um espírito demoníaco enganando as pessoas, tá? Então não é maravilha, por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vamos ver também Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12. Abra sua Bíblia, veja o que aqui o Senhor diz acerca de quem vive se relacionando com mortos. Diz aqui: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho. Isso aqui é sacrifício humano que fazem aí afora. Ou a sua filha. Aí vem uma relação de pessoas que têm relacionamentos com o mundo oculto, com o mundo espiritual. O Senhor condena, porque quem está por trás disso são forças ocultas, forças demoníacas, entes espirituais da parte de Satanás. Então, não se achará nem adivinhador, então, pessoa que tem espírito de adivinhação, isso parte do maligno, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito. Olha aqui. Então, consultar espírito é abominação a Deus, porque por trás tem uma ação demoníaca. Nem quem consulte um espírito adivinhante, nem magia, nem quem consulte os mortos. Exatamente isso. O morto aparece com a aparência do pai, da mãe, do irmão, do filho que morreu, e a pessoa começa a consultar ele. Ou ele incorpora em alguém, dizendo ser tal pessoa. Você consultar os mortos é condenável. É abominação. A abominação está aqui, o Senhor falando. Então diz aqui: pois todo aquele que faz tal coisa, a abominação é ao Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Amém, queridos? Então, quem fica vendo aí morto por aí, isso aí é uma ação espiritual demoníaca para enganar. Aí você pergunta, por quê? Porque o diabo, ele gosta de enganar. Esta é uma das maiores funções de Satanás, é enganar. Em Apocalipse 20, nós vemos 3 passagens que relatam que Satanás é mestre do engano. Veja a sua Bíblia, estamos terminando o vídeo. Diz assim, Apocalipse 20, diz: quando é amarrado Satanás, verso 2, e ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo. Diabo no grego, amados, quer dizer acusador. E Satanás no hebraico quer dizer adversário, inimigo de Deus, adversário. E amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Esse abismo é exatamente o que eu falei, o Tártaro. O Tártaro, que em grego, traduzido em português, é inferno. É um outro lugar, não é o mesmo inferno do Hades e nem é o mesmo inferno do Lago de Fogo. É um outro lugar. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane. Olha aqui. Não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, quem vive enganando o mundo aí com essas aparições, adivinhações, com essas magias, com essas forças ocultas, com esses fenômenos sobrenaturais, é o diabo. Ele é o enganador. Ele é o enganador. Verso 8 também fala sobre engano. Diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, e cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então ele, quando for solto no final do milênio, ele volta a enganar. Mais uma vez, a função de Satanás é enganar as nações.
enganar. É o propósito principal dele, enganar o homem, para levar esse homem a se rebelar contra Deus, ou para levar esse homem para distante de Deus e levá-lo para o inferno. É essa a artimanha dele. Ainda o verso 10 diz: e o diabo que os enganava, mais uma vez a palavra enganava, engano, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha aqui, lançado no lago de fogo e enxofre. Essa história que Satanás está no inferno, lá no Hades, onde as pessoas mortas estão, isso é mentira. Ele habita nas regiões celestes. Ele habita no segundo céu, nas potestades do ar, onde Paulo disse que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugar celestial é esse? É o céu onde Deus habita? Não, é o segundo céu, porque ele é príncipe da potestade do ar. Esse ar é exatamente o espaço sideral. Por isso que aparecem esses ETs aí, essas aparições de ET aí, são manifestações demoníacas, meus irmãos. Apocalipse 12:9 também fala que ele também é o enganador. Apocalipse 12:9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Tá vendo que ele engana todo mundo, meus irmãos? Ele engana todo mundo, ele engana os príncipes desse mundo, os reis, as rainhas, ele engana os governadores, ele engana os presidentes de nações, ele engana as pessoas, os seres humanos, ele engana as pessoas com religiões, ele engana as pessoas com essas manifestações sobrenaturais, ele engana as pessoas com heresias, ele engana as pessoas com doutrina de demônio, ele engana as pessoas com doutrinas de homens legalistas, farisaicas, para as pessoas acharem que vão ser salvas através do legalismo, do farisaísmo, e não na fé em Cristo, pela graça sois salvos através da fé. Aí as pessoas acham que vão ser salvas porque vive um legalismo, vive de normas e doutrinas de homens, doutrinas e códigos e normas de condutas de homens e não de Deus. Ele engana com toda essa parafernália de mentira que está aí na mídia, através de filmes, de revistas, da música, através do pecado que dizem que não é pecado, porque ele sabe que enganando vai levar o homem para o inferno. Ele sabe que enganando vai levar o homem para distante de Deus. E por fim, as almas dos que morrem estão conscientes. Apocalipse 6, 9 e 10. Confira para concluir o vídeo. Não posso me estender. Diz assim, Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam, veja o que elas falam, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Elas estão conscientes que elas foram mortas por decapitação. As almas, os espíritos das pessoas que morrem, que estão na presença de Deus, estão conscientes. De igual modo, quem está no inferno, no Hades, que é o lugar de tormento, esperando o juízo final, também está consciente. Então quem morre não fica inconsciente como prega algumas religiões aí, que a pessoa que morre não se lembra de nada lá onde está. Se lembra sim. Tanto quem está no inferno se lembra, como vimos na passagem do rico Lázaro, citada por Jesus, onde ele se lembrou dos 5 irmãos, se lembrou do pai, se lembrou da casa que tinha, queria vir aqui para dizer aos irmãos que aceitasse Jesus. Era isso que ele ia dizer. Ele ia dizer o quê? Creia nesse Deus, creia no Deus verdadeiro, para você não vir para esse lugar. Ele disse: manda ter com meus irmãos para ele não vir para esse lugar. Ele sabia que estava ali porque ele colocou o seu coração na riqueza e não no Senhor. Mas o Lázaro, onde tem o nome Deus é meu socorro, tinha o Senhor como seu socorro, e isso levou à salvação, porque ele creu pela fé, como Abraão creu pela fé, como os profetas creram pela fé, o Lázaro creu e foi para o seio de Abraão. Então quem morre, meus amados, não fica vagando por aí. Quem morre não vaga por aí, a alma 40 dias vagando, ou uma semana, ou... Não, morreu. Quem é de Deus, quem está com o Senhor Jesus, convertido, nascido de novo, os anjos vêm buscar, como foi mostrado lá
na passagem do rico Lázaro pelo Senhor Jesus. Os anjos levaram para o seio de Abraão. Imediatamente Deus manda 2 anjos. Ou a quantidade que ele quiser mandar. Mas é os anjos que levam. São os anjos que levam para a presença de Deus. E o que morre sem Jesus é levado para o Hades, para o inferno. E eu creio que quem leva isso aí são os próprios demônios. São os próprios anjos de Satanás que levam a pessoa para o Hades. Porque quer ver a pessoa sofrer eternamente por ter rejeitado Jesus Cristo. Então, meus amados, está aqui o vídeo. Eu queria trazer esclarecimento que uma irmã me deixou aí. Essa pergunta sobre essas aparições. Então, essas aparições, eu vou explicar mais detalhadamente algo sobre isso, que é um dos sintomas de uma possível possessão ou opressão. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre 8 sinais de uma possível possessão e opressão demoníaca. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, espero ter esclarecido alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse vídeo, por essa palavra. Aplica nos corações e que traga libertação dessas forças demoníacas que têm atuado aí, aparecendo para pessoas. Aqueles que estiverem vendo isso, presenciando mortos aparecendo ou coisa parecida, que o Senhor vá ter com essas pessoas, trazendo esclarecimento e libertando-as do poder de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, Deus, livra essas pessoas desse engano satânico. Liberta do engano de Satanás, através da tua palavra, através do Espírito Santo. E que os irmãos que ouvem essa ministração possam aprender sobre isso, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome nesse vídeo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.